E aí, você se considera cristão? Bom, gente, hoje temos mais um programa para você e vamos analisar esse tema à luz da Bíblia. Se você se considera cristão, eu quero lhe convidar para que a gente possa analisar um pouco sobre a Bíblia, sobre jejum, estudo e oração. E eu estou aqui nessa manhã com o nosso queridíssimo pastor Lucas Rocha, da INAC Boa Viagem. É o nosso convidado e hoje passaremos amanhã discutindo esse tema. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Carlão. Muito obrigado ao pessoal que está nos ouvindo. Fico muito feliz hoje de poder participar aqui do podcast, né? Poder falar de um tema tão relevante, né? Eu acho que a gente vai ter muitas coisas boas aqui para discutir hoje aqui pela manhã. Então, muito obrigado todo mundo. Vamos estar junto aqui nessa jornada aqui. Bom, a Bíblia fala, gente, em Mateus 7,21, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E a minha introdução inicial agora é chamar você para uma reflexão. Filho, filha, como está a sua oração? Como está o seu estudo da Bíblia? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu jejum? Hoje, a gente vive em um mundo que cremos, mas será que a gente age segundo a palavra? Será que nós praticamos o que a palavra nos permite que pratique? Então, nessa manhã, uma manhã inclusive chuvosa, estamos aqui para fazer mais um programa para você. Pastor, quando a gente fala em Mateus, quando a Bíblia fala em Mateus 7,21, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, o que a gente pode entender com isso? É que eu vou primeiro para a primeira pergunta aí que você fez, né? Você se considera um cristão? Eu vou pontuar disso aí, eu achei muito interessante essa temática, porque aí eu vou responder essa pergunta com a outra pergunta, Carlão, assim, você se considera brasileiro? Sim. Mas o que te faz ser um brasileiro? O que de fato é uma pessoa é considerada brasileira, por exemplo, de natureza? O que faz, assim? Pode dizer, tipo, as características, assim, o que faz? Rapaz, eu acho que pelo menos saber o hino nacional. O hino nacional, é o básico, certo. O básico. Mas tem algo ainda mais forte que ele sobressai as demais coisas, assim. O que faz, tipo, alguém ser considerado de tal país? Por exemplo, o que faz, de fato, um japonês ser considerado um japonês? O que faz um americano ser considerado um americano? Ele nascer no país. Isso. Primeira base é daí. Mas ele nasce no país e recebe o quê, por exemplo? Cidadania. Uma cidadania. Nessa cidadania ele recebe o quê? Olha como é que a gente está construindo. Vamos construir um pensamento. Eu vou resumir. Ele recebe uma cultura, correto? De quanto da cultura do Brasil, por exemplo, tem na tua casa hoje? De quanto tem? Tipo assim, do teu dia a dia. Quanto que tem da cultura do Brasil? 100%, né? 100%, né? 100%. Então, é uma coisa que eu tenho pontuado bastante, inclusive na igreja, nos lugares que eu tenho ido, que o que faz de fato um cristão é de quanto que tem de cultura do reino de Deus na vida dessa pessoa. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai parar para almoçar. Por exemplo, temos a cultura do Brasil de almoçar que hora? Que horas? Meio-dia. Meio-dia. É a nossa cultura, correto? Então a gente vai parar para almoçar. Por exemplo, o nosso cardápio, ele é específico, correto? Você for para a Argentina, você vai ver um outro tipo de paladar. Você vai nos Estados Unidos, você vai ver um outro tipo de paladar. Mas hoje no Brasil a gente tem o quê? O que a gente geralmente almoça? Assim, O tradicional feijão, arroz, né? Carne, né? Uma farinhazinha pro nordestinozinho como eu, que adoro uma farinha. Exatamente. Então, isso é o quê? Uma cultura. Então, o que eu vejo? Alguém para ser considerado um cristão, alguém para ser considerado parte de algo, ele tem que ter, no mínimo, a cultura daquele país ou daquele reino que ele está vivendo, né?
Então, eu entendo que para ser considerado cristão, nós temos que estar bebendo da cultura do reino. E de verdade, quanto que temos da cultura do reino na nossa casa, né? A cultura do reino são várias coisas e aqui a gente vai pontuar no longo desse percurso, né? Jejum, oração, é uma transformação de caráter, né? Então, de quanto de verdade tem da cultura do reino nas nossas vidas? Isso pode sim ser um parâmetro. Pode ser não, é um parâmetro muito grande para, de fato, denominarmos cristãos ou não cristãos. Assim, eu vejo dessa maneira, entendeu? Porque para eu ser considerado um brasileiro, eu tenho que falar português, eu tenho que ter esses hábitos alimentares, né? Na nossa cultura, óbvio que no Brasil tem uma variedade de cultural nessa parte culinária, né? Mas assim, existem fatores preponderantes que vai dizer assim, vai denominar, esse fulano aqui é brasileiro, esse fulano aqui é americano, então, pela cultura. Então, o que me faz ser um cristão é de quanto que eu tenho da cultura do reino na minha vida, entendeu? Então, eu vejo primeiramente nesse quesito aí. Não sei se deu para responder bem aí. Não, deu. Ficou bem claro. O que eu percebo hoje é que as pessoas, elas estão muito voltada a ir para a igreja, muito para receber. Sim. Então, o que é que eu percebo hoje? As igrejas, elas estão se adaptando para receber um público que vai para beber. Por exemplo, certo. Teve uma mulher que no púlpito ela fez uma declaração que eu achei muito forte. Ela disse que as igrejas estão contratando coaches para ministrar os cultos. Quando ela fala isso e ela admite isso, ela diz o seguinte: a igreja está se adaptando às pessoas. Sim. Aonde a igreja deveria ser a palavra de Deus. Exatamente. E aí eu começo com a primeira pergunta. Sim. Qual seria o significado real de ser cristão? Eu tava escutando agora pela manhã um cara que eu admiro bastante, né? O JB Carvalho, que é... Não sei se eu posso falar aqui, que a gente tava... Pode falar? Pode. Ele é da Comunidade das Nações. E uma das coisas que ele tava pontuando, que um cristão, ele é reconhecido pela sua renúncia. Pela renúncia. Muito forte. É forte isso aí. Muito forte. Um cristão, ele é reconhecido pelaquilo que ele renuncia. Então, eu acredito que, sabe, Carlos, alguém para ser considerado um cristão é a renúncia. Por exemplo, você hoje está renunciando parte do seu tempo para estar aqui falando sobre o reino de Deus, correto? Você renunciou algumas coisas da sua vida para estar vivendo o reino de Deus. Então, o que de fato pode denominar um cristão? É a renúncia. Eu acho assim, um cristão, ele é conhecido pela renúncia. Jesus, ele disse assim, pega a tua cruz e siga-me, né? Então, o cristão, ele é reconhecido pela cruz, né? Pela renúncia, né? E aí eu vou parafrasear algumas coisas que ele falou, que eu acho muito interessante, eu acho que... E aí eu vou explanar aqui o meu pensamento, né? Fique à vontade. Ele falou que algumas marcas são reconhecidas pela sua logo, né? Tipo... pode falar algumas marcas, só pra gente conjecturar aqui, por exemplo, a Nike é conhecido pelo aquele Czinho ali, a Adidas pelas 3 listas, né? O cristão, o reino de Deus, ele é reconhecido, qual é a maior logomarca, a logomarca mais antiga do mundo? É o quê? Coca-Cola? Não, do reino. Eu falo assim, a logomarca mais antiga é a cruz. A cruz. Né? Sim. Gente... olha para a cruz, vai lembrar de quem? De Cristo. Então, a cruz, ela fala muito sobre renúncia. A cruz, ela fala muito sobre você entregar algo, você renunciar a algo. Você falou, sabe, Carlos, uma coisa que eu tenho debatido muito, sabe, no meu dia a dia, assim, que é a igreja. A igreja hoje, de verdade, assim, eu não vou falar da igreja no geral, generalizar em si, mas algumas, né, alguns lugares, enfim, de fato, tem virado um comércio. Né? Você tem essa história do coach aí, por exemplo, para mim absurda e abrupta, né? Não pode acontecer isso nunca, porque o reino de Deus, ele não é para um treinador em si, né? Ele de fato é uma renúncia. E de fato, quando eu falo a igreja, vou até mudar esse termo igreja para não ficar de fato muito polêmico, mas alguns desses comunidades, né? De algumas comunidades
tem, de fato, virado comércio. Porque comércio, ninguém quer espantar o cliente. Você é empreendedor, você sabe disso. Você vai espantar o seu cliente? Não. Você vai destratar. Lógico que ninguém quer ser destratado, mas assim, você vai confrontá-lo o mínimo possível, né? Você vai entrar ali. Então, muitas dessas comunidades, de fato, têm barganhado isso, tem virado um tipo de comércio, né? O pastor, ele já não pode mais falar sobre cruz, porque isso dói, isso vai espantar. Então, eu vou falar como é que ele tem que vencer amanhã, enfim. Mas o reino de Deus, ele é feito de renúncia, sabe? Eu vejo isso muito forte, assim. Eu fiz essa pergunta e eu faço uma análise, por exemplo, porque há algumas instituições que os pastores, aí eu vou direcionar aos pastores. Pode falar. Ele tem as ovelhas como posse. Sim. E aí o que acontece? Tem algumas coisas que algumas igrejas elas têm como norma que é escrito pelo homem. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E o que acontece? Por exemplo, se eu vou para um culto de uma denominação, há igrejas que podem até disciplinar você porque você foi para um culto de uma denominação que não é a sua. Uhum. Então, assim, eu não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado. O meu papel aqui é levantar os cenários e a realidade das instituições hoje no Evangelho. Mas eu quero fazer uma observação. Se a gente precisa viver uma vida de renúncia, a única regra imposta é a da Bíblia. Sim, a palavra. É a palavra, né? E aí, por que a gente tem hoje tanta igreja com renúncias escritas por homens? O que a gente poderia definir? Porque, veja, eu penso que o reino ele é liberdade. Se o reino é liberdade, nós somos livres. Sim. Né? Para fazer tudo aquilo que está na Bíblia. Eu cheguei, por exemplo, para pregar num local que tinha uma cruz. E o pessoal de uma denominação não quis mais entrar na igreja porque tinha uma cruz. E é uma igreja altamente tradicional no Brasil. Sim. Isso me incomodou muito. Porque eu disse, como pode o reino, quando Jesus ia, por onde Jesus passou, ele pregou. E ele não tinha distinção. Ele pregava para todos. Para todos. E em qualquer lugar. Hoje, a gente vive um mundo que ser cristão é viver uma renúncia. Mas as pessoas precisam entender que essa renúncia é uma renúncia para Cristo. Isso, não para os homens, né? E não para os homens. Não para os homens. Aí eu vou trazer um texto bíblico, eu vou pontuar essa sua fala em duas frases aqui. 2 pensamentos. Primeiro, num texto que eu gosto bastante. Ló e Abraão. Você vê que o que foi a causa de divisão de Ló e Abraão? Foram os pastores. Porque ovelha, elas gostam de estar juntos. As ovelhas de Ló e Abraão se misturaram. Mas a treta aconteceu com quem? Com os pastores. Quem tem dificuldade de juntar, de estar próximo, não são as ovelhas. Pô, isso vai doer e é até meio polêmico o que eu tô falando, mas é os pastores. Os pastores têm dificuldade de abraçar um ao outro, de estar perto um ao outro. As ovelhas não. E aí eu já quero falar diretamente, eu não sei se é essa câmera aqui, né? Assim, ó, se você estiver... Tem 2 tipos de pastoreios, né? Se você estiver dentro de um pastoreio que o seu líder, o seu pastor, ele tem paternalidade dentro dele, ele é um paternalista, fuja dele, porque ele não vai te dar destino, ele não vai dar caminho. Eu vou explicar isso. Paternalista, é diferente de paternidade. Um governo paternalista, ele cria filhos para si. Ele não dá destino para os seus filhos. Ele guarda os seus filhos ali, ele olha os seus filhos com não capacidade de gerir, de crescer. Então, eles criam um rebanho, um reduto. Mas já o que tem paternalidade, tem paternidade dentro dele, ele dá destino para os seus filhos. Então, entenda, paternalista é diferente de
paternalista é diferente de ser de paternidade. Então, o paternalista, ele cria filhos para si. O que tem paternalidade dentro dele, o que ele cria filhos para ser gerados e para ser enviados. Então, ele dá destino para os seus filhos. Ele não quer as ovelhas dentro do seu reduto. A gente vê... nós encontramos isso muito em Jesus. Jesus, ele teve essa paternalidade dentro dele, né? Ele era essa questão do paternalismo de Jesus, né? De dar destino para os seus filhos, né? De pegar Pedro, por exemplo, e dizer assim, agora eu vou te tornar um pescador de homens. Ele vai dando destino para cada discípulo ali, né? Já o paternalista, não. Ele cria um império. Você vai ver isso diretamente nos governos aí, no início dos séculos, enfim. Ele cria impérios, né? Então, um governo para si, homens para si, pessoas para si. E isso é o que tem enfraquecido a igreja. Quanto mais juntos nós tivermos, nós vamos alcançar mais pessoas. O governo de Deus vai ser expandido. Jesus, ele nunca criou discípulos para estar dentro de um cercado e tal. Não, ele deu pastores para esses pastores cuidar dos seus discípulos, né? Mas não para ser dono, né? Tem muitos pastores que se sentem donos. Eu falo, inclusive, para minhas próprias ovelhas. Eu digo assim, ó, no momento que eu impedir vocês de fazerem algo assim, não pode ir para tal denominação, pode fugir que eu tô doente. Você é um pastor doente, né? Então, um pastor saudável. E sabe, Carlão, eu vejo muito também um fator muito emocional ligado aos pastores, a necessidade, a carência de ser reafirmado, tá entendendo? De tipo assim, de ter as pessoas ali, como é que eu posso dizer? Mendigando o amor das pessoas. Mano, quem tá contigo, tá contigo. Ele não vai te deixar, não é porque chegou a igreja B ou A e ele vai te deixar, entendeu? Mas quem não tá, vai embora e já era. E eu acho que cada um tem um ciclo também. Deus tem alguns que deixam pra ficar contigo até o final da vida e tem outros que Deus vai mandando só e dando destino pra eles, né? Mas é isso aí. Isso é interessante porque a gente pode analisar por que tem tantas pessoas hoje mudando de igreja. Não é? Porque eu fico pensando o seguinte, você tá numa denominação há muito tempo e aí... você diz que naquele momento aquela igreja agora tocou em você, então você vai para ela. E ok, que você é livre, você pode fazer o que você quiser e lá você está se sentindo bem. Mas será que o formato de cuidado dessa ovelha não está errado? Porque se você tem um pastor que ele ensina, disciplina e libera o ID para que a pessoa vá, ela pode ir para outra igreja, mas ela vai estar pregando o evangelho. Eu tenho 2 pontos de vista nesse caso aí. O primeiro é o seguinte, às vezes as pessoas estão mudando de igreja, é o que eu tenho visto bastante, porque alguns pastores também, Carlão, paralisaram no tempo. Eles não conseguem mais discernir as nuvens, as estações, né? Tem pessoas que estão vivendo de uma palavra que, tipo, Deus deu há 30 anos atrás. E ele está continuando pregando aquilo ali, mas só que Deus... ele tá guiando uma nuvem, por exemplo, como é que eu posso fundamentar isso aqui para não parecer bem distorcido? Não é que Deus ele muda, certo? Mas as formas mudam. A contextualização dos fatos mudam. Então, tem pastores que paralisaram no tempo. Então, aquelas ovelhas já não conseguem mais desenvolver. Por quê? Esses pastores perderam a visão, né? É o caso de Eli, por exemplo, perdeu a visão. Saul perdeu a visão. Muitas outras pessoas perderam a visão, paralisaram, estagnaram no tempo, né? Não conseguem mais ser guiados pelas nuvens. Viveram a estação e estão vivendo daquela estação. Eu costumo dizer que tipo, a unção de ontem já não serve para hoje. Serve como honra. Glória a Deus, eu agradeço por ontem, mas hoje Deus tem uma porção nova para entregar. Deus ele está em constante movimento. Se a gente for lá em Gênesis, você vai ver que todos os dias Deus se encontrava com eles ali. E é interessante que o texto na King James vai dizer assim, ouvindo Adão o som da movimentação de Deus, né? Então Deus é um Deus que se move. Então um Deus que se move, ele está em constante movimento, ele está fazendo sempre algo novo, né? Mas é preciso estarmos discernindo essa voz. Então, primeiro ponto de vista meu aí é que muitos pastores perderam esse entendimento.
essa visão, estão com a visão embaçada, e as ovelhas não conseguem desenvolver e vão para um outro lugar, de fato, que vai ter uma capacidade de desenvolvimento. Mas o meu também, segundo ponto de vista, é que, de fato, acontece uma imaturidade muito grande também da parte das ovelhas, né? Que não consegue discernir também uma voz. Vão por um modismo ou talvez por um status. Hoje, a nossa nação dopamina que nós estamos vivendo, né? Que é a nação do status, das redes sociais, de uma igreja muito legal que tá tipo assim... tá no hype, como dizem, hoje em dia, tá no hype, tá naquela vibe, tipo assim, ascensão e tal. A galera, tipo, vai por isso. Aí diz que é uma direção de Deus, mas talvez não seja. Então eu vejo por esses dois motivos. Um hype, às vezes, de uma ovelha de não ter maturidade, e também vejo... Aí muitas delas, eu vou dizer, na sua maioria, os pastores perderam a visão, não conseguem mais discernir uma estação. E de verdade, ninguém quer andar com um líder que não consegue enxergar um palmo na sua frente, Carla. Eu não quero andar com um líder que, tipo assim, não consiga discernir, não consiga me dar um direcionamento. Não que eu vou viver à custa daquele líder ali, mas um líder, ele tá ali para isso, dar um direcionamento, um romper, né? Então eu vejo por esses dois lados aí, entendeu? Esse é um ponto de vista meu aí nesse assunto. Eu fico pensando o seguinte, por exemplo, eu já peguei situações que o pastor, ele não dá nem um WhatsApp para a ovelha. Veja, é impressionante isso. E o que eu vou falar agora é uma realidade. É uma realidade. Em uma determinada instituição, certo, estava acontecendo um evento e aquele pastor era o preletor daquele evento. Sim. Né? E o cidadão pegou o cidadão, que eu digo, era a pessoa que estava conduzindo o evento, ligou para o pastor e disse, olha, vai ter o evento, estou lhe convidando. Ah, não, beleza, tudo certo, assim. Fala com o meu secretário. Meu irmão, veja o nível. Isso foi uma situação. A outra situação, você foi fazer o convite ao pastor para ele dar seu preletor, certo, e o WhatsApp dele não funciona, porque tem que enviar uma mensagem de convite antes. E a terceira, que eu também já observei, você não consegue falar com o pastor em momento algum. Ou seja, aonde eu quero chegar com isso? Hoje, nós temos... Porque eu acredito que ser cristão é você ter uma vida de exemplo. Sim. Ser pastor é você ter uma vida de exemplo ao quadrado. Uhum. Né? O pastor, ele é mais observado do que qualquer pessoa. Sim. As pessoas observam a família do pastor, a forma que o pastor se veste. Isso. As pessoas observam como ele se comporta, como ele fala. E o que é que eu fico vendo hoje em algumas igrejas? Que pastor que não dá acesso não é pastor, pô. Não é, ele tá no papel errado. Sim. Porque eu tô dizendo o seguinte, ser cristão é ser exemplo. Sim. Então, se você tem um rebanho que você é um exemplo, todo o seu rebanho vai frutificar. Sim. Porque você está frutificando na vida deles. Sim. Se você é um pastor de ide, todos eles vão ide com você. Se você é um pastor onde você prega o estudo, todos eles vão estar estudando com você. Por que eu estou chegando nesse ponto? Porque me preocupa muito quando a gente tem pastores que se dizem líderes que são inacessíveis. Sim. E isso me preocupa porque isso não é evangelho. O evangelho não é isso. O maior líder de todos, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Uhum. E ele era altamente acessível. Uhum. Então, pegando esse gancho, eu vou entrar em uma outra pergunta aqui que eu entendo que são 3 pilares para ter uma vida como cristão, que é você jejuar, orar e estudar. E aí eu queria que você fizesse uma síntese para mim desse entendimento do jejum, da importância do jejum, da importância da oração e da importância do estudo. O que isso pode trazer de diferente para a vida do cristão?
Pode trazer de diferente muita coisa e tudo, mas eu vou primeiro voltar na sua introdução para chegar nessa pergunta, né? De pastores inacessíveis, né? Tô sentindo que a gente tá falando muito sobre essa questão pastoral e tal. Para mim é muito interessante, eu sou muito aberto a falar sobre isso. Sinto muita paz. Primeiro que, de fato, eu concordo, assim, tem muitos pastores inacessíveis, né? Talvez eu vou falar uma coisa que vai gerar uma certa polêmica, né? Mas, de fato, alguns intencionalmente. Porque é aquela questão do mercado. Quanto menos acessível eu sou, mais difícil, mais caro eu me torno. Correto? O mercado não é assim? Que é um absurdo, né? Isso. Então, eu evito estar... quando eu falo alguns, né? Evito estar em lugares mais simples, lugares... Por quê? Porque a minha pessoa vai se tornar mais... cara, né? Então, de fato, é uma coisa assim, até bem absurda, de fato, de pensar. E eu vou para uma frase que Hernandes Dias Lopes, ele diz no livro De Pastor para Pastores, né? De Pastor para Pastores, que é assim, pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. O pastor, ele precisa cheirar a ovelha, ele precisa estar no meio do rebanho, ele precisa sentir a necessidade do rebanho, né? O que temos hoje em dia, né? É uma parada muito popstar, né? Parada muito do gospel, enfim, eu não quero tocar nesse assunto, nesse ponto bem, me aprofundar mais, mas é isso aí. Eu acho que pastor, tô falando de pastor. O cara pode ser qualquer coisa, um coach, o cara pode ser... Mas um pastor, ele precisa ter cheiro de ovelhas, ele precisa estar acessível às ovelhas, né? Às demandas da sua igreja, enfim, né? E aí, voltando... Não, é porque eu me lembrei agora, eu tô falando, e eu quero dizer para você, ó, se você é pastor na sua igreja, e você entra na igreja e não baixa nem o vidro para dar bom dia a quem tá na portaria, cuidado, meu irmão. Porque, primeiro, você está entrando na casa do Senhor. E, segundo, que você é pastor. Então, veja, você, assim como eu e qualquer outro, deve ser o primeiro exemplo a dar o bom dia. Porque tem pastores que chegam na igreja, nem o vidro ele baixa. Aí não dá. Para cumprimentar quem está na portaria. Aí não dá, né? Aí não dá. Detalhe, muitas vezes vai pro púlpito. É o pregador do dia. Não dá, né? Então, meu irmão, que evangelho a gente tá vivendo? Precisa São codificar. Tempos difíceis. Precisa codificar novamente aí a mente, né? Precisa codificar, precisa entender a humildade, precisa entender quem foi Jesus, né? É porque, Carlos, a verdade é a seguinte, a gente tá até fugindo um pouco da pergunta que tu fizesse aí, mas a gente vai entrar já. É porque eu não vou falar igreja porque ia ficar muito... Mas é certo tipo de pessoas, né? Tem dado essa plataforma, pô. Se tem pastores nesse nível, é porque as pessoas idolatram essas pessoas. Tu tá entendendo? Então, existe uma procura, uma demanda para aquilo ali, né? Então, mas assim, de fato, precisamos ouvir toda essa demanda e mudar, né, essa cultura, né? Mudar esse entendimento, né? De ter essa acessibilidade, porque isso aí nem de fato não é só questão de pastor. Isso é uma questão de educação. Perfeito. Não é? Isso é uma questão até de educação, porque você tem que dar bom dia pro seu porteiro, você tem que dar bom dia pra quem tá na limpeza, você tem que dar bom dia pro administrador, você tem que dar bom dia pra todo mundo. Ser educado é o mínimo pra viver em uma regra, numa comunidade em si, né? Então, e como pastor... Quer ver uma coisa que eu fico impressionado quando eu vejo em algumas igrejas, né? Certo. O cara tá na frente de um movimento. Aí ele é o líder daquele movimento, ele é o líder. Então ele tem todo um grupo trabalhando ali com ele. Certo. Ele deixa tudo pronto, vai pra frente de tudo que tá pronto e tira uma foto, uma selfie. Ou seja, ele mostra que tudo tá pronto porque foi ele que fez. Ele já ganhou o galardão dele, a Bíblia diz isso, né? Ele já ganhou, né? E quando você vai ver, não, meu irmão, você não trabalhou sozinho. Essa honra dos homens, beleza, se é essa que você quer. Mas tem toda uma equipe que Deus levantou para trabalhar junto com você. Exatamente. Que estão ali voluntariamente.
Isso é uma realidade, viu? Isso tem hoje nas igrejas. Muito. Isso é muito preocupante. Muito preocupante, né? Muito preocupante. Mas eu acredito nesse movimento de volta às raízes, né? Assim, de entender de fato o evangelho, de entender que Cristo é humilde, né? Ele veio para servir. Então, eu acredito muito na palavra, né? Naquilo que Deus nos instruiu para sermos. Pastor, mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Volta na pergunta. A gente sabe que a oração, ela é a conexão com Deus, né? O jejum, a oração é a conexão, o jejum é a renúncia, né? E o estudo é a coisa da palavra. Mas vamos primeiro para a oração. Por que a gente negligencia tanto? Quando eu digo a gente, eu me incluo também. E o público que está assistindo a gente, eles vão entender que tudo o que a gente fala aqui, a gente sempre se inclui em autoanálise, né? Ou seja, a gente não está aqui dizendo que é A, B ou C, instituição ou não. Sim. A gente tá falando coisas que acontecem no dia a dia. Sim. Mas vamos voltar aqui para a oração. A oração é a conexão que a gente tem que ter com Deus. Por que a gente negligencia tanto? Tem muitos cristãos hoje que negligenciam a oração. Vamos paciência um pouquinho. Acabei de ler um livro chamado Nação Dopamina. Acho que eu indico para qualquer pessoa isso aí, tá? Nação Dopamina. Ela fala é uma médica americana. Acredito que é até cristã, não sei de fato se é. Mas ela fala que hoje a nossa geração é uma geração dopaminada, certo? A gente precisa de dopamina para tudo, né? Que é o hormônio do prazer, enfim e tal. Então, tudo a gente precisa de dopamina, para tudo, né? A gente precisa sentir prazer. E a oração, de verdade, o início dela, você não tem aquele prazer. Então, por isso que negligenciamos bastante isso, porque a oração é uma entrega ali. Você tá falando com alguém que você não tá vendo, você não consegue... Nós somos uma geração imediatista e queremos receber essa dopamina, mas assim, com o passar do tempo de oração, você vai sentir não a dopamina que a gente pode comprar numa farmácia, enfim, que hoje é na tela de um celular, enfim, mas sentimos a paz que excede todo o entendimento. Então, eu vejo que a oração ela é negligenciada por muito disso, das pessoas não sentirem esse prazer, porque existe uma máxima também, né, no nosso meio, que precisamos sentir para fazer. Mas, na verdade, não é sobre um sentimento. Aí a gente vai voltar para aquilo que a gente falou logo lá no início. O evangelho, ele é muito mais sobre... qual foi a palavra que eu falei? Renúncia. Nós não precisamos sentir. Você está renunciando a algo. É matar a sua carne. É a mesma coisa do jejum. Muita gente deixou a prática do jejum também por isso. Por quê? Qual prazer tem no jejum? Me diz mesmo, de verdade. Humanamente falando, qual o prazer que tu tem de passar horas, sei lá, dias sem se alimentar? Mas o jejum, ele tem uma finalidade incrível. É de governo. De quê? Você governar a sua mente. Você tá olhando ali aquela picanha, um alimento que te dá muito prazer, né? E você tá se governando. Você não vai dizer assim, eu vou agora ultrapassar esse limite. Não, eu tenho um entendimento que eu tô no jejum e tal. Você tá se autogovernando. Da mesma maneira é a palavra. Hoje nós somos uma geração, até falei no último culto lá na igreja, que somos uma geração que temos muito acessos às informações, mas ao mesmo tempo que temos muitos acessos, nós somos uma geração também muito pobre de conhecimento. Então, o que está acontecendo hoje, Carlão? O que é que eu vejo? Hoje, as pessoas vão aos cultos, se alimentam da palavra do domingo, que o pastor estudou a semana, eu acredito, a semana inteira, jejuou, orou por aquilo ali, se alimenta no domingo, pega aquele... É estilo almoço de mãe. Cara, a mãe cozinha no domingo, ou o pai para a semana inteira, e fica esquentando. E é isso que eu vejo com alguns, né, do nosso meio. Pega aquela palavra que foi lançada do domingo e fica ali tentando reesquentar na segunda, na terça, na quarta, e aquilo vai enfraquecer, que eu estava dizendo aqui, que Deus, ele é um Deus em movimento, ele sempre tem algo para fazer. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, mas Deus está entregando alguma coisa para nós hoje. Amém. Já não vai servir para amanhã, né? Então, eu entendo muito nisso aí, sabe, Carlos? A gente precisa, de fato, voltar
para as práticas da leitura da palavra, do jejum e da oração. Não tem como a igreja ser autossustentável sem ter isso aí. Não tem como, não tem mágica para isso aí. Eu fico preocupado que a gente hoje vive um tempo que a saúde mental ela é tão complexa que as pessoas elas vão para a igreja só para saciar. Eu já vi casos, por exemplo, que a palavra do pastor, né, ele foi em terror de fogo, o pastor pregando e a igreja toda edificada e o Espírito Santo soando. E eu cheguei para a pessoa e falei, e aí, como foi o culto para você? Ela disse, não foi bom não. Aí eu disse, mas o que foi que aconteceu? Ela disse, não, falou muita coisa, mas não me tocou não. Depois, eu parado, analisando, eu entendi que não foi edificante para ela, porque ela não ouviu aquilo que ela queria ouvir. Isso. É isso então, aí. Aquilo que ela queria ouvir, ela não ouviu. E aí não foi edificante. É a famosa dopamina. É a dopamina. É o famoso controle mental. Isso. E aí eu paro para analisar o seguinte, que essa câmera aqui eu vou dizer para ela, ó, se você está na igreja hoje e você não serve em nenhum ministério, tem algum problema. Primeiro que servir na igreja do Senhor, você está servindo a Ele. Então, não pode ser um peso na sua vida, e sim um prazer, uma satisfação, porque você está servindo na casa de Deus. Se tiver um peso e o servir está ali atrapalhando, tem algum problema. Agora, você também não pode ir para a igreja só no domingo se alimentar. A igreja, para um culto acontecer, ela tem toda uma estrutura por trás dela. Desde o pastor que está lá a semana toda jejuando e orando para trazer uma bela palavra, a energia, o ar-condicionado, a limpeza do templo. Então eu deixo você com essa... Eu faço essa pergunta a você. Beleza, meu irmão. Você é cristão. Você está numa denominação. Mas aonde você está servindo? Olhe, se você não está servindo em nenhum ministério, eu fico preocupado por você. Porque isso não é viver o evangelho. Mas vamos aqui, pastor. Quando a Bíblia fala lá em Tiago que a fé sem obra ela é morta, eu queria entender um pouco mais o que é que o senhor entende com relação a isso. Porque também não é só servir. Sim. Né? E também não é só ter fé. Mas o que é que a gente pode complementar aqui com o negar-se a si mesmo e viver Cristo? Porque se eu parar para pensar, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter obras, mas a gente precisa entender o que é que Jesus significa na vida da gente, através da palavra. E aí, conta um caso para mim. Já teve algum caso na vida pastoral que falou assim, caramba, esse chamou minha atenção. De alguma ovelha, né, que estava servindo e que queria muito mérito e aí começa a pegar um ambiente, deixar um ambiente meio ofísco ali. Sempre tem, né, Carlos? A gente sempre tem, né? Porque é natural do ser humano querer esse tipo de posicionamento, de glória e tal. Mas a gente sempre tenta contornar a situação, ensinando. E, de fato, a fé sem obras, né? Como você falou aí, é a questão do que eu acabei de ministrar aqui hoje, né? O reino de Deus, ele é um reino também de cobrança. A gente acha que... Deixa eu ver o que eu posso falar isso. Tipo... Eu sempre tenho batido muito nessa tecla, assim, sabe? Onde eu tenho ido ministrar, eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tenho falado que tem uma teologia que tem acabado é muito pesado, mas assim, tem dificultado bastante o crescimento do reino. Que é uma teologia chamada do escapismo. Que é tipo assim, as pessoas se omitiram da realidade da sociedade. Tipo assim, o reino não é aqui... Não é esse aqui, não é o meu lugar, não pertence a esse mundo. E tudo bem, tá? A gente de fato sabe que tem um lugar nos preparando, né?
Mas o reino de Deus, Jesus ele nunca prometeu assim, dizendo assim, vocês ainda vão viver o reino de Deus. Pelo contrário, ele disse assim, o reino de Deus, ele é chegado a vós, ele já começou, ele já está aqui. E o que acontece com isso? As pessoas têm sentado, de fato, nas cadeiras das suas igrejas e têm, só consumido. Por quê? O escapismo nada mais é do que, meu reino é em outro lugar. E esquece que o reino de Deus ele deve ser vivenciado aqui. Então, precisamos trabalhar em prol do reino de Deus, né? É aquela parábola que eu ia falar dos talentos. Deus deu 5 a um, 2 a outro, 1 a 1. E o que acontece? Voltando o Senhor, aquele administrador, ele voltou, você percebe uma cobrança nisso, quando ele volta, ele já está dizendo assim, eu quero ver o que é que vocês fizeram com aquilo que eu dei. E quando ele volta, o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 não multiplicou. Então, o reino de Deus, ele não é apenas só de fé, mas também de obras. Mas também não é só apenas de obras. Não é um ativismo. Ele também é feito de fé. Ele tem que ser um equilíbrio. Eu vejo muito nessa questão do equilíbrio. Aí eu vou voltar, de fato, bater. Tem muitas igrejas hoje, e aí eu vou ser cobrado por isso, que é aquilo que a gente prega, nós somos pregados na cruz por isso, que ativam demais os seus membros, segunda, terça, quarta, quinta, tem que estar na igreja, domingo e tal. Mano, desgraça a família do cara, e daqui a pouco a família já não serve mais, a gente não dá qualidade, para esses membros. A gente precisa dar qualidade, não é um ativismo de serviço, né? Mas quando você usa a obra também, é dentro da sua casa, sua família, precisa ter essa questão familiar, bem perto e tal. Eu vejo muito por isso. Resumindo, o que eu quero falar é um equilíbrio que a gente precisa ter entre a fé e as obras, né? Entre os serviços e a fé. É mais ou menos por esse caminho aí. Não sei se deu para entender bem, mas... Não, deu. Tentei me explicar aí. Porque eu fico pensando que a gente precisa entender o papel da igreja dentro de uma sociedade, né? Sim. E voltando ao tema de ser cristão, eu acredito que quando a gente tem uma vida voltada à oração, jejum e estudo, a gente passa a ter um entendimento melhor da vida. Sim. Né? É lógico que, como pecador que nós somos, a gente muitas vezes vai se contradizer com alguma coisa, vai falhar. E aí é onde entra, por exemplo, o entendimento da palavra, porque aí você vai pedir o perdão. É aí onde entra o jejum, para você ter a conexão espiritual e ter o discernimento do erro. Porque o que acontece? Muitas vezes, você, quando não tem esse entendimento, você acha que está tudo certo. Você acha que não errou. Né? Então, a gente já está chegando ao final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, falasse um pouquinho do ENAC, falar um pouquinho da igreja, falar um pouquinho de como é que está o seu pastoreio lá, quais as metas, os desafios. Fala um pouquinho para que o povo saiba por onde você está andando. Então, eu sou um peregrino, né? Em todo lugar, quase todo ano eu tô num lugar, mas agora eu não gosto nem dessa palavra, eu acredito que esse é o tempo de fato firmar os pés em um lugar. A ENAC é um projeto assim fantástico que nasceu no meu coração, sabe, Carlos, há 7 anos atrás, muito antes da casa, inclusive. Deus me deu um sonho e esse sonho tá fazendo sentido totalmente agora. Através de um grande amigo também lá de Osasco, o pastor Gilberto, né? E tem apoiado muito esse projeto aqui no Recife. A ENAC, ele nasce com um propósito, ela nasce com, como diz, né? As siglas. Talvez você tá aí se perguntando o que é a ENAC? A ENAC, ele é Igreja no Nazareno, Amor e Cuidado. Ela nasce com o propósito de amar e cuidar das pessoas, né? Esse é o nosso propósito. Então, hoje nós estamos ali em Boa Viagem, num hotel em Boa Viagem. Não sei se eu posso falar também um hotel aqui. Pode. A gente tá lá no Mar Hotel, em Boa Viagem. Acredito também por uma estação de tempo, né? Logo, logo a gente tá indo pro lugar fixo. Mas estamos ali desenvolvendo trabalho ainda muito como é que eu posso dizer?
no início, né? Esse trabalho tá no início, ali tem um pouco mais de um mês, na verdade. Mas a gente tem crescido bastante, cada culto tem sido incrível, cada culto tem sido algo surreal. E o que é que a gente tá vendo? Transformações, né? Pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra, pelo poder do amor, do cuidado, do zelo. Então hoje eu tô na INAC Recife, né? Pastoreando na INAC Recife, desenvolvendo um trabalho em Boa Viagem ali, que tem um pouco mais de um mês, e a tendência de fato é esse crescimento natural, e é Deus que dá o crescimento. Estou ali trabalhando devagarzinho junto com a minha família, né? Com o Nai, Radassa e o Luca, tá lá conosco também, né? Ali a gente trabalhando e crendo que Deus está dando o crescimento para isso aí. Quais são os dias do culto lá? Dia de culto é domingo, a gente só tá tendo domingo e as células durante a semana, né? Toda quinta-feira tem célula. Então tem uma célula na Zona Sul e uma agora na Zona Norte. E domingo às 10 da manhã. Nossos cultos só é às 10 da manhã. Todo domingo no Marotel às 10 da manhã. Massa. E deixa uma mensagem pro nosso público olhando para aquela câmera ali. Opa, agora. Gente, esse é mais do que nunca um tempo de vivermos a cultura do reino de Deus, né? Amém. O reino de Deus, ele precisa estar inserido constantemente na nossa vida. Eu falei no início, vou voltar aqui a falar. Nós temos muitas coisas da cultura do Brasil na nossa casa. E é natural, a gente tá inserido aqui. Mas quando nós recebemos o reino de Deus, muito da cultura do reino de Deus precisa estar inserido na nossa casa. Qual é a cultura do reino de Deus? É oração, palavra, jejum, é a transformação do caráter, né? Os teus filhos verem você orar. Tava comentando aqui no off que o avivamento não é um evento, o avivamento não é um rosto, o avivamento não é uma pessoa, mas eu acredito muito, e estudando um pouco a história dos avivamentos, né? Você vai ver que os avivamentos, uma boa parte dele, eu não vou dizer a maioria, porque de fato eu não conheço todos, mas a boa parte, acho que 90%, começou dentro da casa, dentro do lar. Então, dentro de um quarto. Então, o avivamento, ele se inicia ali. E então é isso, gente, que a cultura do reino de Deus possa estar inserida dentro da nossa casa, né? Que possa mudar. Uma cultura muda todo o nosso panorama. Então, que você possa fazer essa oração diante de Deus e dizer assim: Deus, encharca a minha casa da tua cultura. Eu preciso estar encharcado, dominado da cultura do reino de Deus na minha casa. Porque se a cultura do reino for estabelecida sobre a sua casa, você vai ter um governo do reino de Deus, e o governo do reino de Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Essa é a mensagem que eu entrego. Amém. Termino. Amém, e eu quero também já agradecer aqui essa oportunidade de poder estar nesse momento aqui de mesa. Para mim é um momento de muita alegria, de muita satisfação poder partilhar a palavra, do entendimento. Fica aí com o que é bom, né? Que filtrar aí, de fato, Deus falar o coração. Aquilo que de fato não faz sentido para você, tá tudo certo. Amém. Mas aí eu falei daquilo que de fato eu tenho vivido e tá no meu coração. Amém. Bom, gente, chegamos aí mais um final do nosso programa. O pastor Lucas, ele definiu bem, quando ele define que você abstraia, absolva aquilo que é bom, abstraia aquilo que você acha que não faz sentido. O objetivo do nosso programa, do podcast hoje, é levar o entendimento da palavra, né, para você. E aí que você possa entender um pouco, questionar também. Pode deixar o comentário dos nossos vídeos, fiquem à vontade. Mas eu entendo que é cada vez mais difícil ser cristão. Isso. Porque nós precisamos viver um tempo onde a gente precisa negar sempre a si mesmo. E esse negar a si mesmo é negar ao nosso querer, ao nosso eu. E quando a gente entende que Jesus Cristo é tudo que nós temos, nós entendemos que já temos tudo. Então, que você entenda que é importante jejuar, é importante ler a palavra, é importante você orar, porque são pilares para uma vida cristã. E para um homem e uma mulher de Deus viver nesse mundo hoje. Se você entender que isso é importante na sua vida, você passa a executar e a viver isso. E aí eu deixo para você essa pergunta. Se você for a única Bíblia que as pessoas estão lendo nesse momento, o que é que elas estão lendo da sua vida? O que é que elas estão lendo de você? Fiquem todos com Deus
e até o próximo. Um beijo grande.